Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante, para uns Douglas Cavalcante, para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra. Bem pessoal, eu queria compartilhar com vocês agora uma informação muito importante e uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Por que Jesus não frequentou uma igreja? Por que Jesus não fundou uma igreja, não fundou, um templo? Jesus poderia muito bem ter fundado um templo. Será que Jesus esqueceu de fundar um templo? Claro que não. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não era, não. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas por que ele não fundou um templo? Por que ele não fundou uma igreja? Nós vemos que Jesus, ele relata que nós somos a igreja. Ele demonstra isso. O apóstolo Paulo fala isso também, Pedro fala também lá em Atos, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, dando a entender que nós somos a igreja, né? Observe que Paulo também se reunia na casa das pessoas, assim como Jesus se reuniu também. Observe que Jesus ele vai para a casa de Zaqueu, para a casa de Mateus. Jesus em todo o tempo ele estava junto dos necessitados. Quando perguntaram a ele para onde ele ia, né, em qual lugar ele se fixaria, e ele deixou bem claro que ele não tinha, ele era como se fossem os pássaros, né? O pássaro ele não tem um lugar fixo para ir, ele está rodando para lá e para cá. Bem, Jesus deixou bem claro que nós somos a igreja e que a igreja está em todo lugar também. Por exemplo, nesse momento estamos reunidos aqui falando a palavra de Deus, estamos formando uma igreja. Vamos supor que eu visite, como eu sempre costumo visitar muitas pessoas, vamos supor que eu faça uma visita a um amigo ou uma amiga. E ali a gente começa a falar da palavra de Deus e de repente eu sinto no coração e falo para ele, o Bruno, um exemplo, Bruno, vamos fazer uma oração aqui agora. E ali a gente faz a oração juntos, vamos ler a palavra e lemos juntos. O próprio Senhor Jesus fala o quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então nos evangelhos, nos 4 evangelhos, Jesus ele demonstra que a igreja está em todo lugar, porque nós somos a igreja. Outro exemplo é aquela passagem do jovem rico, né, que ele pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus pergunta a ele se ele conhecia as leis, ele falou que conhecia. Então Jesus chega para ele e fala, mas basta você cumprir 2 mandamentos para cumprir todos eles. Ame a Deus acima de tudo e ame o próximo como a você mesmo. Então ali Jesus demonstra a importância de amar a Deus e o próximo para herdar a vida eterna. Jesus não fala ao jovem rico, procure uma igreja. Jesus poderia falar, porque naquela época já existiam igrejas e sinagogas. O que eu quero falar com isso para você? Por que Jesus então não fundou uma igreja? Ou por que ele não frequentou constantemente uma igreja? Agora eu vou te dar a resposta. Jesus era muito evoluído para frequentar a igreja. Jesus tinha uma visão e uma mente muito evoluída. Ele era um visionário. Jesus, ele veio para cumprir uma missão. Jesus veio com um propósito para a terra. Propósito de salvar a humanidade. Quando ele fala, eu sou o caminho, ele quer dizer, eu sou o exemplo, eu sou o modelo, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O que ele quer dizer é o seguinte, se vocês não seguirem os meus passos, vocês não vão entrar no reino de Deus. Aí você fala assim, mas qual os passos de Jesus? Tão fácil, Jesus não tinha religião. Ah, mas existem várias religiões aí. Observe que a religião ela separa as pessoas. Conheço inúmeros casos e fatos de pessoas que estão hoje separadas pelo fato de uma ser católica e outra ser evangélica. De uma ser evangélica e outra ser da Umbanda. De uma ser espírita, kardecista e a outra ser evangélica ou ser budista e assim por diante. Então a religião ela é coisa do homem.
não é coisa de Deus. Mas por que Deus então permitiu? E às vezes a gente se pergunta, né? Por que Deus permitiu com que existissem as religiões? Por que então Deus permitiu existir a guerra? Para que você desse valor à paz. Então por que Deus permitiu a religião? Para que você desse valor à verdadeira religião, que é religar-se. Religião significa religar-se ao amor. Então Deus permitiu que existisse a religião para que você desse valor ao amor. Ele está acima de tudo. E Deus é amor. Então o que acontece? Hoje existem inúmeros líderes, como eu, pastor Douglas, eu tenho conhecido ao longo do tempo, de várias religiões, eram de várias religiões diferentes, que hoje não pertencem mais a essas religiões. Eu tenho amigos que eram budistas, católicos, espíritas, ligados a alguma religião, alguma filosofia, que hoje não são mais ligados. Por quê? Porque entenderam a mensagem de Jesus, entenderam o testemunho e o exemplo de Jesus. Ah, mas se eu não sou ligado, como que eu vou estudar? Não, você pode estudar. Você pode ser uma pessoa livre e estudar, como eu. Eu estudo. O que A e B escreve, ou o que C foi revelado, eu leio e estudo, mas eu sou uma pessoa livre hoje igual a Jesus. Jesus era um mestre não é ligado a nada. O verdadeiro mestre, ele também não é melhor do que ninguém, mas ele não tem mais condição de se ligar a nada. Por quê? Porque a visão dele é 360 graus, é universal. E a visão de Jesus era assim, ela é universal. Jesus estudou várias religiões da época, filosofias e etc. Mas ele não tinha como se ligar a uma delas. Por que ele não tinha como se ligar? Como ia se ligar? Uma mente tão evoluída. Então muitas dessas pessoas, tanto que estão num corpo físico, que nós não somos o corpo físico, nós somos o corpo espiritual, isso eu falo em outros vídeos. Você pode procurar também no canal Douglas Cavalcante, onde eu estou com uma roupa branca. Eu não estou com essa preta. Eu tenho um canal que eu estou com essa preta, não é esse canal, é que eu estou com uma roupa branca. Estou com uma roupa de psicoterapeuta, que eu sou psicoterapeuta holístico. Não atuo na área, mas fiz o curso, me formei. E na página Livro Entre o Céu e a Terra, e também na página Projeto Vitória Cristina, ali tem alguns vídeos meus, você vai aprender um pouco. E eu também estou aprendendo com você. É melhor servir do que ser servido. Mas Jesus, como mestre, ele dá essa demonstração que ele não tinha condição de frequentar uma igreja nem de fundar uma, né? Porque o mestre, ele tem e busca conhecimento de todos os lugares, independente se é religião ou filosofia. Então não tinha condição de ele fundar uma igreja, de ele estar fixo em um lugar. Ele tinha que estar sempre aprendendo e buscando conhecimento. O mestre, ele age dessa forma. Já o aluno é ligado ao mestre, o discípulo, o apóstolo, né? E assim por diante, né? Então, meu amado e minha amada, e cada dia que passa surgem também novos mestres, pessoas que não só respeitaram Jesus, entenderam Jesus, mas seguem a Jesus, os seus ensinamentos, e até conhecimento a mais, porque o próprio Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que a dele, né? Mas por que ele fala isso também? Porque Jesus teve um pouco tempo na terra, e aqueles que têm um tempo maior têm a oportunidade de fazer obras maiores que a dele, e de conhecer mais do que ele também aqui na terra. Claro que Jesus está no meio de nós, ele está no mundo espiritual, está numa outra dimensão. Então, meu amado, está aí a resposta, tá? Por que Jesus não tinha religião? Por que Jesus não trouxe religião? Por que Jesus não fundou um templo, uma igreja feita por mãos humanas, né? Porque ele tinha o seu ministério, era livre. E por que hoje tem surgido muitas pessoas assim? Porque também estão buscando, estão tendo experiências e fenômenos, vivendo fenômenos como eu vivi, né? Após a partida dos meus filhos. Eu tinha vivido antes
mas foi após a partida da Vitória, de 15 anos, em 2015, do meu filho Vitor, em 2013, que eu e minha esposa, hoje nós não conseguimos frequentar nenhuma igreja, então a gente visita por consideração e amizade aos amigos, a gente vai ali estar junto, mas é a comunhão dos santos, então a gente vai lá, comunga, visita, fazemos culto no nosso lar, né, para o nosso próprio bem, nós realizamos também cultos, reuniões em lares de outros amigos e pessoas, realizamos cultos em festas, né, no meio da rua, aonde nós temos oportunidade a gente faz, quando visitamos orfanatos, asilos, a gente sempre leva uma palavra, fazemos uma oração, né, estamos sempre ali levando a palavra de Deus. Hoje nós somos livres, né, igual o Mestre Jesus. Mas isso vai de um padrão de dimensão de pensamentos e experiências para a pessoa chegar a esse ponto, não é qualquer um. Muitos dependem de uma igreja estarem presos ali, outros não. Outros é justamente a convivência e a experiência do dia a dia que levam elas a chegar a esse ponto e esse padrão de entendimento e visão. Então que Deus abençoe vocês aí, né? E fica essa palavra aí, lembrando que eu sou autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo volume, vem aí o terceiro volume, e que Deus abençoe a todos. Um forte abraço, Shalom Adonai. E aí, rapaz?